Galerinha, tudo bem? Então eu vim aqui hoje para colocar mais um vídeo para vocês sobre a aula que foi transmitida segunda-feira, no dia 22/6 agora, pelo aplicativo e pela TV Cultura do Centro de Mídias. Tudo bem? A professora continuou falando pra gente sobre as unidades de concentração e ela focou bastante em exercícios de concentração comum e concentração molar, que é a molaridade. Essas duas unidades, concentração comum e concentração molar, eu já coloquei os vídeos para vocês na semana passada e o conteúdo também lá no Google Class, certo? Então hoje eu não vou falar dessas duas unidades que ela focou mais, porque vocês já têm o conteúdo. Ela comentou também sobre uma outra unidade de concentração que a gente chama de densidade e também comentou sobre a unidade de concentração que a gente chama de partes por milhão. Então, é essas duas novas unidades que eu vou estar explicando hoje para vocês. Tudo bem? Então vamos lá? A unidade de concentração que a gente chama de densidade, nós representamos por esse desenho aqui, ó, certo? Ela é a relação existente entre massa e volume de um material em uma dada pressão e temperatura. A massa e o volume do material é a massa da solução pelo volume da solução. E a fórmula é essa daqui, ó. Densidade igual a massa dividido pelo volume. Ela é bem parecida com a fórmula da semana passada de concentração comum. Lembram? Que era concentração igual a massa dividido pelo volume? No lugar do C, a gente colocou o D. Lembrando que lá na concentração, a massa sempre era do soluto. No caso da densidade, a gente utiliza a massa da solução e não do soluto. Ah, mas vamos lembrar então o que é uma solução? Solução é a soma do soluto mais o solvente. Aí sim a gente tem a solução. Lembraram? Então a fórmula é essa daqui. Densidade sempre vai ser dada em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, já que os dois são o mesmo. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, certo? Então pode ser dada nessas duas unidades de medida, gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. O volume sempre vai ser em centímetro cúbico e em ml, então eu coloquei aqui, ó, só para lembrar, se por um acaso o exercício der esse volume em litro, a gente multiplica por 1000 para passar ele para centímetro cúbico ou ml, porque esse volume é o volume da solução, tá? E ele tem que estar nessa unidade de medida. Tudo bem? E a massa também é a massa da solução, e aí ela vai estar em gramas, ok? Então, eu coloquei aqui exemplos para vocês, né? O primeiro exemplo tá o seguinte: se prepararmos meio litro de uma solução, misturando 50 gramas de um sal em 500 gramas de água, a densidade dessa solução será dada por... É isso que a gente vai querer saber. Então, ó, igual nos outros exercícios, vamos pôr os dados, né, desse enunciado. Quais são os dados de densidade? Densidade, massa, volume. Então, o que ele está perguntando? A densidade da solução. A densidade é o que a gente vai achar. A massa ele deu. Que massa é essa, professora? Tem que ser massa da solução. Então, se ele deu duas massas no exercício, nesse caso aqui, ó, 50 gramas de sal, que seria a massa do soluto, e 500 gramas de água, que seria a massa do solvente. Então, eu somo as duas para obter a massa da solução. Por isso que deu 550. 500 mais 50, eu tenho 550 gramas de massa de solução, que é o soluto mais o solvente. Tá? Normalmente os exercícios já dá a massa direto da solução. Nesse caso, eu quis colocar as duas massas, tanto de soluto e solvente, para vocês conseguirem identificar. Tudo bem? E o volume? Se prepararmos meio litro, opa, o volume ele deu em litro e o volume não pode estar em litro, ele tem que estar em ml ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, o que eu faço? 0,5 litros, multiplico por 1000 para passar para ml, que deu 500 ml.
Agora sim, é só jogar na fórmula. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade a gente tem? Não, é o que eu quero saber. Copiei ela. A massa a gente tem? Sim, 550, certo? E o meu volume a gente tem? Também tem, que é 500 ml. Cortei o zerinho. 55 dividido por 50, eu tenho uma densidade de 1,1 gramas por ml. Ou quisesse colocar gramas por centímetro cúbico, também estaria correto. Tudo bem? Então, é só dividir a massa pelo volume, tudo bem? Lembrando que ambos são da solução. Agora, eu coloquei mais 2 exemplos aqui. No segundo exemplo, então, o primeiro eu pedi densidade. No segundo, o que eu vou pedir? Ó, a massa, tá? Então, vamos ler aqui o enunciado. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contido no vidro é... Então, é isso que a gente vai saber. Eu quero saber a massa, no final ela vai estar em gramas, sempre, tá? Ele falou que esse vidro, ele contém 200 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, é uma unidade de volume. Tenho aqui, ó, já está em ml ou centímetro cúbico. Não preciso transformar nada, certo? E ele deu também a densidade, 13,6 gramas por centímetro cúbico, que também poderia estar gramas por ml, certo? Então, qualquer valor que tiver acompanhado gramas por centímetro cúbico, já sei que é a minha densidade, tudo bem? Então, vamos determinar densidade igual a massa dividido pelo volume. A densidade a gente tem, 13,6. A massa é o que eu quero saber, certo? Por isso que eu copiei aqui embaixo. E o volume a gente também tem, que é 200. Multiplicando em cruz, m vezes nada, m 13,6 vezes 200, vai dar 2,720 gramas. Ou seja, quando eu pedir a massa, é só pegar a densidade, fazer vezes o seu volume. Certo, né? Facinho, né? Vamos pro terceiro? Então, o primeiro eu pedi densidade, o segundo eu pedi massa e o terceiro eu vou pedir o quê? Vou pedir o volume, né? Então, vamos ler aqui, ó. Bromo é um líquido vermelho acastanhado com densidade de 3,10 gramas por ml. Então, ele já deu a densidade, certo? Que volume ocupa, então é isso que a gente vai saber, no final vai estar em ml ou centímetro cúbico, de uma amostra de 88,5 gramas de bromo. Então, gramas, unidade de massa. Ele já me deu a massa, 88,5. Substituindo aqui na fórmula, a densidade a gente tem 3,10, certo? A massa a gente tem? Sim, 88,5. Então, ó, só substituir. E o volume a gente tem? Não tem, é o que a gente vai ter que procurar, certo? Multiplicando em cruz, sempre a letrinha primeiro, vai ficar volume vezes 3,10, certo? Igual ao outro lado, 88,5. Quando não tem nada, ou pode pôr 1 ou deixa sem nada. 88,5 vezes nada, 88,5. Tudo bem? Tá multiplicando aqui, ó, vou jogar ele aqui embaixo dividindo. Então, o volume vai ser igual sempre esse lado dividindo esse lado. Então, 88,5 dividido por 3,10. Meu volume vai ser igual 28,5 ml ou 28,55, tá? Se quiser arredondar, põe 28,5 ml ou centímetro cúbico. Certo? Então, todas as vezes aí que eu pedi o meu volume, o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que pegar a massa e dividir aí pela densidade. É bem parecido com o exercício de concentração comum, certo? Tudo bem? Então, esse é a unidade de densidade. Agora, eu coloquei aqui para vocês, bem rapidinho, a unidade que a gente utiliza também em concentração, que a gente chama concentração em partes por milhão, que é o ppm, né?
Quando que a gente utiliza esse ppm? Quando a gente trabalha com soluções que envolvem também a quantidade de soluto e ela é dissolvida em uma quantidade muito pequenininha de solução, né? Então, a concentração em ppm vai indicar o quê? Quantas partes de soluto pode ser em massa ou pode ser em volume, tá? Dependendo do enunciado do exercício, existe em 1 milhão de partes de solução, que também pode ser em massa ou pode ser volume. Ou seja, um ppm vai indicar quantas partes de soluto existem em 1 milhão de partes de solução. Lembrando que 1 milhão a gente pode colocar assim ou representar por 10 à sexta, tá? Normalmente, os exercícios de ppm, ele sempre pede 3 resoluções diferentes. Como assim, professora? Ele pede normalmente a porcentagem, ou em massa, ou em volume, dependendo do que eu estou trabalhando, se é massa ou se é volume, certo? Ele pede o ppm, que é partes por milhão, ou ele também pode pedir o ppb, que é partes por bilhão, certo? Para vocês resolverem isso daí, ó, grava isso daqui. Sempre vai ser, se eu estiver trabalhando com massa, vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Se eu estiver trabalhando com volume, como que vai ser? Volume do soluto dividido pelo volume da solução, certo? O resultado disso daqui, se eu fizer vezes 100, eu vou ter a porcentagem. Se eu fizer vezes 1 milhão ou 10 à sexta, eu vou ter ppm, que é partes por milhão. E se eu fizer vezes 10 à nona, né, eu vou ter em ppb, que é partes por bilhão. Também existe o ppt, partes por trilhão, que aí vai ser 10 elevado a 12, tá? Mas é muito difícil ter exercício assim, ok? Então, ó, eu coloquei um exemplo para vocês pedindo os 3. Tá? Então, vamos pensar assim. Tenho 10 gramas de soluto em 5 quilogramas de solução. Determine a porcentagem de massa, o ppm, que é partes por milhão, e o ppb, que é partes por bilhão. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, as unidades de massa aqui, ó, estão diferentes. Quando as unidades estiver diferente, vocês têm que escolher uma para fazer a transformação, né? Ou eu escolho aí o quilograma e transformo em grama, ou eu escolho o grama e transformo em quilograma. Ou seja, as duas unidades que tiver no enunciado tem que ser a mesma, tem que trabalhar com a mesma unidade. Então, para esse exercício, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar aí esses 10 gramas em quilograma para ficar mais fácil. Tudo bem? Então, é só ver o seguinte, 1 quilograma tem quantos gramas? Tem 1000 gramas, certo? E 10? 10 gramas vai ter quantos quilogramas? Resolvendo essa regrinha de 3, ó, gramas com gramas corta, então, lado da letrinha primeiro, 1000 vezes x, 1000x. 1 quilograma vezes 10, 1 vezes 10, 10 quilogramas. Tá multiplicando, joga aqui embaixo, dividindo. Então, o x vai ser igual 10 dividido por 1000, eu vou ter 0,01 quilogramas. Tudo bem? Então, esses 10 gramas aqui equivale a 0,01 quilogramas. Agora, vamos jogar nessa formulazinha massa do soluto dividido pela massa da solução. Qual que é o soluto? Não é aquilo que está em menor quantidade? Então, ó, o que vai em cima é o meu soluto, 0,01 quilogramas. Qual que é a solução? É a outra massa que ele deu no exercício, certo? Então, vai ser 5 quilogramas. 0,01 dividido por 5 vai dar 0,002. Agora, eu vou achar em porcentagem. O que eu faço com o resultado? Só multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 0,2%, tá? Por isso, porcentagem é por 100, tudo bem?
Se eu quiser saber em ppm, o que eu faço? Multiplico o resultado por 10 à sexta, que é a mesma coisa que esse número aqui, ó, 1 milhão. É 1 com 6 zerinhos, tá? Então, multiplicando 0,02 por 10 à sexta, eu vou ter aqui, ó, 2.000 ppm, certo? E se eu quiser achar em ppb, parte por bilhão, é só pegar o resultado e multiplicar por 10 à nona, que é 1 com 9 zerinhos, que vai dar esse número também grandão, 2 milhões ppb. Tudo bem? Não é difícil. O que eu quero que vocês façam, peguem mais exercícios, façam a resolução. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais fácil vai ficando para vocês, tá? Lembrando que eu sei que é difícil, né, estudar cálculo assim à distância, mas se tiverem alguma dúvida, pergunta para mim lá no Google Class. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.